Nós queremos dizer muito obrigado por esta noite, pela oportunidade que nós temos de adorar ao Senhor, engrandecer o Teu nome. Meu Pai, nós queremos também agora ouvir da palavra do Senhor. Meu Deus, nós colocamos a vida do irmão Emerson, que estará trazendo ao nosso coração a Tua palavra, que a Tua unção, o Teu poder, a Tua bondade, a Tua fidelidade possa fluir sobre a sua vida, sobre o seu coração, e que Ele possa ministrar aos nossos corações, e que todos nós sejamos agraciados e abençoados pelo Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, oramos, Te louvamos e Te agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Amém. Podemos aceitar, irmão Emerson? Graças e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Agradeço o pastor mais uma vez dando a oportunidade para a gente poder ser bênção de Deus para a vida de vocês, né? Vocês estão muito longe de mim, sabia? Muito, muito. Acho que eles não vão conseguir ser abençoados não, hein? Vai sim, né? Tá bom, tá certo. Deus é bom demais na vida de vocês, amém? Você pode celebrar isso, Senhor, nessa noite. Eu falei, Deus tem um propósito grande nessa noite, porque eu fui lá no banheiro lá, começou a pular um monte de perereca, de rã, foi assim, ó, apareceu as 10 pragas, pastor. Falei, Jesus, Deus é bom demais, amém? Eu tenho muito de Deus para trazer para vocês nessa noite. Vocês recebem de Deus? Gerou uma expectativa muito grande no meu coração de poder estar trazendo essa palavra, de poder ser bênção de Deus para a vida de vocês, porque foi algo que talvez eu estava passando, e não existe palavra, não existe pregação cuja qual você não viva ela para você poder abençoar outras pessoas. Quem aqui já passou por pressões na vida? Levanta a mão. Por lutas, por dificuldades. Essa é a palavra que eu tenho hoje para nós. Cátia, abre aí para mim, Romanos 8:28. Deus abençoe sua vida, tá? Que a palavra de Deus seja para a tua vida também, amém? Muito bem. Romanos 8:28. Romanos 8:28. E sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o que, igreja? Não, eu não ouvi. E sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que Ele o amam. Feche seus olhos, eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor tem para oferecer e derramar e falar com a Tua noiva, Senhor, nós abrimos os nossos ouvidos espirituais, queremos ser voz do Senhor aqui. Nós por nós mesmos, nós não temos condições nenhuma para podermos trazer algo, se não for pela Tua misericórdia, pela Tua graça, para ser um abençoado de Deus para a vida de cada um que está aqui, que saiu da Tua casa, Senhor, movido de íntima compaixão para poder receber algo do Senhor, para poder quando voltar para a sua casa, voltar totalmente transformado. E eu creio que essa noite o Senhor tem um propósito para nós. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. E sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deixa eu falar algo para você, querido. Você pode não estar entendendo nada do que está acontecendo na tua vida. Um ano de 2021 tão difícil como estamos vivendo. A pandemia ainda que se dizem que estão terminando, estão querendo tirar o uso da máscara. Já estão falando já de uma outra variante. E um monte de variante, daqui a pouco vai aparecer Fusca andando na rua. Tá cheio de, sabe, o que vai ser 2022, o que vai ser, o que não vai ser. Mas deixa eu dizer para você, você pode não estar entendendo nada, mas se você ama a Deus, Deus está no controle da tua vida. Até só mais um pouquinho, só mais um pouquinho só. Deixa eu dizer, não, Deus está no controle da tua vida, querido. Se você ama Ele, se você quer algo dEle. Eu vim dizer algo para você nessa noite, você que está aqui, não desista. Não desista. Emerson, está tão difícil, estou passando por luta, por pressão. Não desista, por quê? Porque tem uma coisa de Deus lá na frente, que talvez você não vai entender agora, mas está recheado para a tua casa, para a tua família. Você precisa simplesmente crer. Você pode não estar entendendo nada, mas deixa eu dizer algo para você. Deus tem um propósito lindo para a tua vida. Diga isso para a pessoa que está do teu lado. Diga assim, Deus tem
um propósito lindo para a tua vida. Sim. Se tem uma coisa que nós vamos ver quando nós estivermos caminhando no propósito de Deus, é uma palavra chamada pressão. Diga comigo, pressão. Por isso que eu perguntei, quem está vivendo por pressão? Quem já viveu por pressão? Foi isso que o Senhor colocou no meu coração no comecinho da semana. Eu falei, Senhor, que pressão que eu estou vivendo, que pressão que eu estou passando. Quando você pensa que vai melhorar, que vai mudar, aí começa a piorar, você fala, Senhor. Já passou por isso, Sérgio? Todos os dias, né? Que pressão, Senhor. Quem nunca se sentiu pressionado? No trabalho, na família. Eu já fui muito pressionado no trabalho. Quem trabalha em produção aqui? Produção. É pressionado lá, né? Tem que dar conta do serviço. Quem nunca, às vezes no secreto, falou assim, Senhor, que pressão é essa? Que luta. Já falou isso, né, Ruth? Muitas vezes, né? Quantas vezes caluniavam, né? Quantas vezes levantavam os burburinhos e você falou, Senhor, como que eu vou sair no meio dessa pressão? Quem nunca se sentiu encurralado na vida, igreja? Quem nunca se sentiu? O que eu entendo é que para a gente viver o propósito de Deus, temos que suportar as pressões da vida. Isso não tem como, isso é óbvio. Para a gente chegar aonde Deus quer para nós, você vai ter que suportar tudo aquilo que você está passando. Todos os choros, todas as lágrimas, todas as lutas que se levantam. Para a gente chegar no final do propósito que Deus tem para nós, nós vamos ter que aguentar firme. Então fala para a pessoa que está do teu lado, pelo amor de Deus, aguenta firme. Estou gostando de vocês nessa noite, tá? Os últimos momentos de Jesus, pega isso aqui, nos mostra que ele passou por pressão. Pegaram ele, caluniaram ele, colocaram ele numa cruz. Ele começou a andar com essa cruz pesada, até chegar ao ponto de ser crucificado por mim e por você. E naquela época, ser crucificado era a maior vergonha. Por mim e por você. Será que você entende isso para a tua vida? Por mim e por você. Pega isso aqui para a tua vida. Não basta ter o propósito, é preciso cumprir o propósito de Deus com plenitude. E isso Jesus fez muito bem. Jesus sabia o propósito que ele tinha. Jesus sabia até onde era para ele chegar. E quando ele sabia o propósito, ele falou assim, eu vou cumprir, mas com plenitude. Por quê? Porque ele me amava, ele te amava. Ele não deixou eu e você para trás. Havia um propósito muito grande, querido. A Bíblia nos mostra que os homens e mulheres de Deus começaram mal, com lutas. Davi, Ruth, começou o seu ministério como? Derrubando urso, leão. José, Sérgio, começou o chamado dele, o propósito dele como, Ana? Lá preso, no poço. Mas deixa eu dizer algo para vocês. Não importa como eles começaram, se foi mal. Importante que a palavra nos mostra que o final deles foram bom. Que o propósito pode estar difícil você caminhar agora, mas deixa eu dizer algo para você, é o que vai ser amanhã, é o que Deus tem para você amanhã. Está difícil hoje, mas não tire os seus olhos do amanhã, igreja. Não tire os seus olhos do amanhã. Eles não começaram bem, mas eles terminaram muito bem. Estou falando muito alto? Não? Se eu tivesse, faz assim, tá? Baixinho, irmão. 2 Timóteo 4:7. O versículo do velório, coloca aí. Qual que é o versículo do velório? Versículo de velório esse aqui. Vamos lá? 2 Timóteo 4:7. Procure vir logo. Não, 7. Combati o bom combate. O apóstolo Paulo falando. Terminei a corrida e guardei a fé. O que você quer dizer, Emerson? É Paulo dizendo, eu não entendi nada, o porquê que eu tinha que passar por isso. Eu fiz tudo o que Deus quis. Eu passei por lutas, por dores, por apedrejamento, por tudo. Mas o importante é que eu guardei a minha fé. O importante é que eu terminei bem a minha carreira. Talvez você está levando pedradas hoje, talvez você está levando afrontas hoje, mas deixa eu falar para você, guarde a sua fé. Guarde a fé, igreja. Fique firmado naquilo que você crê, naquilo que você acredita. Fica firmado. Posso ouvir um glória a Deus? Pode dizer, eu vou ficar firmado em Jesus.
Aleluia. É Paulo dizendo: eu não entendi nada, mas eu terminei bem a minha carreira. Foi muito difícil, mas eu cumpri o propósito de Deus. Esse versículo é o que o apóstolo Paulo está falando. Catre, coloca Lucas 31, 23. Lucas 23. Aleluia. Aqui está o início da nossa pregação. Foi só algo para mim poder fazer você entender. Você precisa aguentar mais um pouquinho. Por mais que seja difícil, o que importa não é o que você está passando, mas é o que Deus tem para você. Fala assim comigo: não importa o que eu estou passando, importante é o que Deus tem para mim. Eu vim dizer que Deus tem algo lindo para a sua vida, amém? Glória a Deus. Vamos aqui na palavra comigo. E então toda a assembleia se levantou-se e levou a Pilatos, levou Jesus a Pilatos. É o momento que Jesus vai ser condenado. Jesus vai ser, como é que fala a palavra, pastor? Julgado pelas pessoas. 2. Vamos lá, Catherine, comigo. E começaram a acusá-lo, dizendo: olha o que disseram as pessoas que levaram Jesus até Pilatos: encontramos este homem subvertendo a nação. Ele proíbe o pagamento de impostos a César. Igreja, pega isso comigo. O Jesus que o pastor acabou de falar agora, que disse assim: dá a César o que é de César. Está entendendo, Rosário? Está entendendo, Daniela? Está entendendo, Sérgio? Jesus, Maria, por um momento falou assim: dá a César o que é de César. O que era de César? Os impostos. E o que chegaram acusando Jesus? Oi, esse homem está falando que não é para pagar os impostos de Jesus. Me ajuda. De César. Estão falando verdade ou estão falando mentira? Ele proíbe o pagamento de imposto a César e se declara que ele próprio é o Cristo Rei. 3, Catherine. Pilatos então perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? O que Jesus falou? É você que está dizendo. Respondeu Jesus. 4, Catherine. Deixa eu traduzir para vocês na versão Emerson aqui. Então Pilatos disse ao chefe dos sacerdotes, à multidão: não encontrei motivo para acusar este homem. 5, vamos até o 12, tá? Mas eles insistiram: ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com seus ensinamentos. Começou na Galiléia e chegou até aqui. Até aqui falaram a verdade, mas aquela hora falaram mentira. 6. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. 7. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava naquela região de Jerusalém naqueles dias. 8. E quando Herodes viu Jesus, pega isso aqui, igreja. Olha condições que Herodes ficou. Eu gosto de ilustrar. Ficou muito alegre. O cara que ia julgar Jesus, Sérgio, ficou. Esse é o Jesus que estão falando, Ruth. Esse é o Jesus que estão falando que cura as pessoas, Maria. E eu vou ter que... Não pode estar trazendo ele para mim, julgar ele, mas ele cura, ele faz os cegos enxergarem, ele perdoa os pecados. É esse o cara que estão falando. Meu Deus, está diante de mim. É isso que se passa. É esse alegre que está no coração de Herodes. Está vendo a pessoa que ele ainda não tinha visto, Maria. A pessoa que ele mandou matar e não conseguiu matar ele, Rodrigo. E agora ele está de frente com a pessoa que ele ficou sabendo. Esse cara faz milagre, Herodes ficou muito alegre, porque havia muito tempo que queria vê-lo. Herodes queria conhecer Jesus, Maria. Vou ter que julgar ele, pelo que ouvia falar dele. Esperava vê-lo realizar alguns milagres. E Herodes achou que Jesus ia chegar ali, Maria, Ruth, fazer um monte de milagre, ia tocar no coração dele, ia curar. Herodes achou que Jesus ia fazer tudo aquilo que ele imaginava, aquilo que ele ouvia. 9. Interrogou-se com muitas perguntas. E o que aconteceu, igreja? Jesus não respondeu nada. 10, Catherine. O chefe dos sacerdotes, os mestres da lei estavam ali, acusando de veemência. Então Herodes e seus soldados, o que aconteceu, igreja?
O cara que até agora estava alegre por ver Jesus, Sérgio. O cara que estava tão cheio de expectativa de estar de frente com aquele homem que ouvia falar, que curava as pessoas. O que acontece? Começa a ridicularizar Jesus, a zombar, a dar risada dele, irmão. E vestindo com um manto esplêndido, mandaram de volta para Pilatos. 12. Aqui está o segredo. Herodes e Pilatos, que até ali eram que a igreja, os dois não se conversavam, os dois não se bicavam. O que aconteceu? Naquele dia se tornaram-se por causa de uma acusação de Jesus. Sabe aquelas pessoas que se unem, que não conversam mais, mas de repente se percebe assim, pô, se uniram contra mim? É essa a história, querido. É isso que eu quero trazer para vocês nessa noite. Jesus é acusado de algo que ele não fez, amém? Ele é acusado ali que ele impedia as pessoas de pagar o imposto para César. Começaram a falar assim, olha, esse homem está impedindo das pessoas dar a César o que é de César. Jesus sendo acusado, Marcos, ele não falava nada. Jesus, no momento que ele está sendo ali julgado, condenado, a hora que ele tem a oportunidade de ficar bem com as pessoas e falar assim, não gente, mas peraí, lá atrás eu falei para vocês, para eles pagarem o imposto. Não, peraí, você está mentindo, Pilatos. Eu falei que era para pagar o imposto. A palavra diz, volta lá no 1, que Jesus ficou calado. No momento, Ruth, que ele poderia erguer a voz dele para se justificar, a palavra diz, Rosane, que Jesus ficou em silêncio. Estão entendendo? Digam amém. A acusação era algo que não batia com o que ele praticava. Estavam causando alvoroço. Jesus causava alvoroço? Não. Jesus causava milagre. Jesus causava dava problema? Não. Jesus ajeitava os problemas das pessoas. Começaram a julgar ele, igreja. Essa mesma acusação também foi levantada com os discípulos. Os discípulos, quando começaram a partir, a pregar o evangelho, por um certo momento, eles foram acusados pela essa mesma acusação que fizeram com Jesus. Atos 17:5. Pega isso aqui só para vocês verem, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Como estão entendendo, digam amém. Atos 17:5. Mas os judeus ficaram com que, igreja? Eu não ouvi, com que? Inveja. As pessoas ficaram com inveja dos discípulos, porque eles estavam pregando, porque eles estavam fazendo a obra de Deus. Aí o que aconteceu? Reuniram alguns homens perversos. Entre eles o quê? Entre eles o quê? Quem te acusa é que não está fazendo nada. Quem te acusa, quem te condena, quem quer te julgar, quem quer levantar coisas sobre você, são pessoas desocupadas, que não estão trabalhando, que estão cuidando da vida das outras pessoas. Vocês estão entendendo o porquê você está sendo afrontado? Você está entendendo o porquê tem pessoas querendo impedir o propósito de Deus na sua vida? Por quê? Porque estão desocupados. Sou eu que estou falando, não, igreja. É a palavra. É a palavra. E com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jasão em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. 6, Catherine? Nós terminamos aqui. Contudo, não achando, arrastaram a Jasão e alguns outros irmãos para diante dos oficiais e gritando: esses homens que têm causado o que, igreja? E o que Jesus estava causando para eles? Alvoroço por todo mundo. E agora chegaram aqui, foi a mesma palavra. Esse homem está causando alvoroço até chegar aqui na nossa cidade. Deixa eu trazer algo aqui para vocês. Quem te acusa é que não tem tempo. Tem pessoas com inveja do seu crescimento, igreja, daquilo, do propósito que Deus tem para a sua vida. Tem pessoas com inveja e ficam muitas vezes arrumando coisas contra você. Tá pegando? Jesus é aquele que fazia maravilhas, e agora estão acusando ele de fazer alvoroço. Um homem que só fazia milagres, igreja.
um homem que só pregava o evangelho, um homem que veio para ensinar, para amar as pessoas. Agora estão dizendo, volta lá, Cátia, Lucas 23:1. Agora estão dizendo assim: esse cara não quer deixar as pessoas pagar o imposto de César. Esse aqui onde passa cria alvoroço, cria problema. Começaram a interrogar Jesus. Versículo 3, Cátia. Isso. Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: é você que está dizendo. 8, Cátia. Quando Herodes viu e ficou muito alegre, porque havia muito tempo que vê-lo, pelo que ouvia falar dele, esperava realizar alguns milagres. 9. Aí começou a interrogar Jesus, mas Jesus também não falou nada. Deixa eu falar para você, diante de Pilatos, diante de Herodes, Jesus ficou em silêncio. Diante da acusação que estavam fazendo contra ele, Jesus ficou em silêncio, igreja. Jesus tendo a oportunidade de se defender, Ruth, ele não falou nada. Está entendendo, né? Jesus tinha chance de ficar bem com o pessoal no Facebook, com o pessoal no Instagram, com o pessoal no WhatsApp, com o pessoal na cidade. Jesus tinha chance, Sérgio, de ficar bem com a rodinha de amigos. Jesus tinha chance. Mas ele se decide não falar nada. Fala assim para a pessoa que está ao teu lado assim, ó: estão te afrontando? Não, ele não ouviu. Fala: estão te afrontando? Então fique em silêncio. Tá pegando? Fique em silêncio. Pega isso aqui para você, irmão. Se você quer cumprir o propósito de Deus na sua vida, quem quer cumprir o propósito de Deus na vida aqui? Fala: eu quero cumprir o propósito de Deus na minha vida. Então a gente vai precisar entender que ser agradável não significa ser aprovado. Quando estão falando de você, aí você quer ser agradável, né? Não, mas não é assim, você quer justificar. Não. Fique em silêncio para você ser aprovado. Fique em silêncio, igreja. Fique em silêncio. Jesus não está atrás da maioria. Jesus, ele não está atrás da opinião das pessoas. Ah, você é aquele que faz milagre. Não, ele não está preocupado. Jesus não está atrás de nada. Jesus, ele só quer ser aprovado no propósito de Deus na vida dele. É por isso que ele fica em silêncio. Que ele sabe quem ele é. Você sabe quem você é, igreja? Diante de Deus você sabe quem você é. Aleluia. Ele não foi agradável, mas foi aprovado e chegou até o final do seu propósito. Então, para você chegar no final do seu propósito, diga para a pessoa que está do teu lado assim, ó: vai ter hora que você vai ter que ficar em silêncio. O que você procura para a sua vida? Ser agradável com as pessoas ou ser aprovado por Deus? Boa essa, né? Boa, né? A gente quer ser o que nos nossos dias? Agradável com as pessoas, ser carismático com as pessoas, ou ser aprovado por Deus? O que vale mais no último dia? No último dia de julgamento, no telão, vai ser o quê? Caraca, você era gente boa demais, hein? Oh, cheio de amigos, não sei o que. E aí Jesus fala assim: aparta de mim. Ou você chegar no grande dia e falar assim: puxa, a minha misericórdia, a minha graça bastou para a sua vida. O que você prefere, ser agradável ou ser aprovado? Aleluia. No seu trabalho: ah, não posso falar de Jesus no meu trabalho. Ah, lá na minha sala eu não posso falar de Jesus. Você quer ser aprovado ou você quer ser agradável? Se você tiver que abrir a boca e falar de Jesus, fale de Jesus. Não seja agradável para as pessoas. Ai, é o jeito do ambiente aqui do nosso trabalho, os nossos patrões não podem deixar falar de Jesus. Você quer ser aprovado, você quer ser agradável? Os discípulos em Atos 17 estavam sendo aprovados. Por quê, Ana? Porque eles pregavam sobre Jesus. Eles falavam, eles não tinham vergonha, eles falavam. É essa palavra que ela não vem para aliviar. Eu falei: Senhor, eu quero uma palavra assim para abençoar a vida dos meus irmãos. Eu quero falar da mulher de fluxo de sangue, para falar assim. Eu quero falar de Pedro, que eu gosto de falar de Pedro, que Pedro caiu e ia falar para vocês assim: levanta, igreja. Não, Jesus colocou no meu coração, Ruth: você quer ser aprovado, você quer ser agradável. A palavra ela vem como um afronto para o nosso ego nos nossos dias, pelo que nós estamos vivendo, Gastões, pelo que nós estamos vivendo, Marcos. E essa afronta é o que vamos viver nos últimos dias nossos aqui na terra. Essa semana mesmo eu vi
3 crianças que sonharam praticamente o mesmo sonho vendo Jesus. Você chegou a ver isso, pastor? Crianças que sonharam com Jesus, as crianças falando que Jesus tinha quase uns 3 metros assim, sentados. E uma criança falou assim, Sérgio, que ela deitou no colo de Jesus. Gente, criança é inocente. Eu sou um adulto falando, mas quem quer deitar no colo aqui de Jesus? Então você precisa ser aprovado. Aprovado, igreja. É aprovado. E o primeiro ponto que eu quero trazer, vocês me dão mais um pouquinho só para mim acabar? Amém. Ninguém falou nada. Primeiro ponto que eu quero trazer no meio da pressão da nossa vida. Agora eu quero aplicar na nossa vida. Cuidado com o que vão apresentar diante de você quando você estiver passando por uma luta. Cuidado com o que vão trazer para você, o que vão falar para você quando você estiver passando por uma pressão na tua vida, na tua casa, no teu casamento, em todas as áreas da tua vida. Cuidado com o que vão chegar a falar para você. Pessoas que dizem, não tem nada não precisa ir para a igreja não. Não, esses problemas que você está passando, eu já passei. Cuidado com quem vão chegar para conversar com você, igreja. Cuidado. Vai chegar uns troços assim, sabe, do inferno, para colocar você mais para baixo no meio da tua pressão, no meio do que você está passando. Deixa eu falar para vocês, a maioria das mensagens que a gente prega aqui, quem que é? Eu, o pastor, o Sérgio, os ministros do louvor, todos. Qual que é a mensagem que nós queremos passar para você? Uma mensagem de transformação, não é isso, pastor? Transformar a vida das pessoas. Você chegar aqui e sair renovado daqui. Às vezes você fica até bravo comigo com as mensagens que eu trago, né? Às vezes toca muito ruim. Mas o que Deus quer para você é transformar o seu caráter, transformar o seu viver, transformar a tua casa, para você poder ser aprovado por Ele. Para você ser aprovado, igreja. Cuidado com o tipo de pessoas que chegam até você. Pega isso aqui. Tá cheio de gente que vem até nós só para falar as boas qualidades nossas, Rosane. Amiga do céu, você tá linda hoje. Meu irmão, pregou bem. Cuidado com o tipo de pessoa que só vem falar só coisa boa pra gente. Ô Hermes, mas vai vir falar coisa errada? Não, deixa eu falar pra você. Tá cheio de gente que vem falar só as qualidades boas, mas elas muitas vezes deixam de falar algumas verdades para poder corrigir a gente. Por quê? Nós somos falhos. Nós não vivemos só de bons momentos, não. Nós vivemos de momentos ruins, difíceis. Por quê? Nós somos pecadores de igreja. Já percebeu que a pessoa fala assim, cara, você é minha melhor amiga, porque tudo que eu falo para você, você concorda comigo. Por isso que eu já vi esse tipo de gente. Eu gosto de ser amigo seu, sabe por quê? Porque os nossos pensamentos batem. Igreja, mas a pessoa em momento nenhum corrige você. Eu vou mais a fundo. Vou explicar melhor. Amigo de verdade é aquele que te aconselha você fazer o correto para você caminhar no teu propósito. Quando você não estiver bem, quando você estiver mal na vida, igreja. Cuidado com o tipo de gente que só te aplaude. Jesus só curava as pessoas, Maria. Só fazia milagres, só abençoava a vida das pessoas. E foram os mesmos que foram curados, que estavam vendo ele ser crucificado. E ninguém chegou lá e falou, não vai fazer nada com ele não. É claro que existia um propósito, mas a palavra não relata que ninguém se levantou, a não ser Pedro, que por um momento em que ele falou, se for possível ir preso ou morrer com o Senhor, eu vou. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, mas ainda essa noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Quando ele negou, eu até preguei isso na sexta-feira na live. Ele falou, era Jesus olhando com olhos de amor, falando assim, Pedro. Jesus podia falar, pô Pedro, é verdade, você falou que você é preso comigo, que você morreu comigo, e agora? Cuidado com esse tipo de gente. Provérbios 27, 5 e 6. Amém, igreja? Aleluia. Provérbios 20, quanto? 7? 5 e 6. Eu amo esse provérbios aqui. Eu até falei, vou colocar ele. Ele está até grifado ali na Bíblia para você não achar. É melhor vocês lerem. Lê vocês. Melhor é a repreensão feita abertamente. 6. Quem fere por amor mostra lealdade. Mas o que, igreja? Um beijo, amiga. Amigo. Tapinha nas costas, né? O homem tapinha nas costas. Tudo certo, quantos estão entendendo? Cuidado com que isso é beijinho só, igreja.
Cuidado com gente que é só beijinho, que é só amor. Cuidado com gente que está vendo você ir para a fossa, está vendo você cair e não quer te ajudar você a se levantar. Cuidado com esse tipo de gente. A pessoa está toda arrebentada, tudo errado, mas a pessoa fala assim, ó: não, mas é o jeito dela, não vou falar nada para não magoar ela, não é assim. Mas fulano, não, mas tá, se eu falar eu vou chatear ela. Cuidado com o tipo de gente que só te aplaude, mas não te ajuda quando você está caindo. Cuidado, igreja. Cuidado. Aleluia. Quem ama esse tipo de situação faz por amor. Quem na hora que você está caindo fala assim: olha, Rosane, Sérgio, Dona Antônia, não faz isso porque vai complicar a sua vida. Isso está fazendo por amor, porque ver você chegar no seu propósito. A pessoa sabe que existe um propósito lindo na sua vida, igreja, e ela está falando assim para você: ó, cuidado, eu quero orar com você, vigia. Quem ama conduz ao propósito. Quem ama de verdade não quer ver a gente só bem, quer levantar a gente quando a gente cair, quer ajudar a gente. Jesus olha e diz: algumas pessoas chegou até ele. Uma mulher, não lembro, ele falou assim, tentaram acusar a mulher. Aí ele escreveu assim, lá a palavra diz que as pessoas que largaram as pedras. Aí quando ele olhou, viu que todo mundo foi embora. Aí o que ele falou para a mulher? Alguém te condenou? Não. Vai e não volte a fazer o que você fazia. Vai e não volte para o pecado. Vai e não volte para o erro. Por quê? Porque se eles não te condenaram, eu também não vou te condenar. Não vou. Não volte ao lugar que eu te tirei. É Jesus falando para ela. Não caminhe mais com as multidões que te acusam. Não caminhe. Jesus podia falar assim: tá vendo? Vai lá, volta para sua casa. Não, ele falou assim: não, agora você não volta mais para sua casa. Você volta a não fazer o que estava te condenando. Volte a não fazer o errar. O segundo ponto da mensagem, quando a gente estamos mal, versículo 8 e 9, cara, coloca lá para nós. Lucas 23, 8 e 9. Quando estão entendendo, digam amém. Aleluia. Lucas 23, 8 e 9. Vamos lá, sonoplasta. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo que iria vê-lo. Pelo que ouviu falar dele, esperava que ele realizava algum milagre. 9, Catherine. Interrogou com muitas perguntas, mas Jesus ficou em silêncio, igreja. Ele não queria agradar todo mundo. Não era a hora de agradar todo mundo. Eu lembro a minha irmã mais nova, eu sou do meio e o irmão mais velho. Aí de vez em quando nós falava assim para ela, assim, Rosana, para minha irmã: a mamãe não gosta de você porque você foi achada no lixo. Nós falávamos isso aí, pastor. Aí ela vinha correndo para minha mãe: mãe, é verdade que você não gosta de mim porque eu fui achado no lixo? Mamãe, imagina, mamãe ama todos vocês, não é assim? Mamãe ama todos vocês iguais. Pega isso aqui para você, igreja. Gente infantil agrada todo mundo. Gente madura só quer ser aprovado por Deus. Jesus estava sendo muito maduro nessa hora. Eu não preciso fazer nada diante das pessoas para me poder sair bem. Eu só preciso ser aprovado pelo meu Pai. Era isso que estava acontecendo com Jesus. Herodes e Pilatos querendo condenar Jesus, mas ele em todo momento fica em silêncio para poder ser aprovado. Essa é a chave da mensagem. Fique em silêncio para você ser aprovado. De vez em quando tem que falar, né? A gente também, né? Mas diante do Senhor, fique em silêncio. Não me importa o que vão falar de mim, não me importa o que vão falar de você, o que acham de você. Importante é o que a palavra diz a seu respeito. Que você é abençoador, que você é a imagem e semelhança do Senhor, que Jesus veio para nos libertar e verdadeiramente nós somos livres no Senhor, amém? Terceiro ponto, só para nós terminarmos: Jesus é acusado. Coloca lá para mim no 11.
Herodes e seus soldados, o que começaram a fazer com ele quando ele não fez nada? Começou a ridicularizar e zombar dele. Jesus, o que está acontecendo com Jesus? Está sendo zombado, ridicularizado, estão dando risada dele agora, Ana. Por quê? Porque ele não fez nada, porque ele está em silêncio. Como estão entendendo? Por quê? Porque ele sabe quem ele é em Deus. Ele não precisa mostrar para a maioria quem ele é. Ele precisa mostrar para Deus quem ele é. Quem você é em Deus, igreja? Quem somos em Deus? Amados por Deus. Não pelas pessoas, mas amado pelo que o céu pensa de mim e de você a seu respeito. Amém, Ruth? Quem somos? O que o céu pensa de mim, o que o céu acha de mim. Herodes querendo que ele fizesse alguma coisa para provar quem ele era. Jesus não faz nada. E o mesmo cara que fica feliz, querendo ver um milagre, querendo ver uma cura, querendo ver algo assim, Ana, extraordinário, começa agora o quê? A dar risada. Vocês lembram de Marcos 5? Jairo. Chegou Jesus com Jairo na casa dele, Jairo que tinha morrido a filha. Quando ele chegou dentro da casa, o que aconteceu? Todo mundo chorando, Sérgio. A palavra disse que estava o velório pronto, mas naquela época pagavam pessoas, né, pastor, para estar em volta do caixão, né, Ruth? Para ficar chorando, uma cerimônia toda, sabe? As pessoas começaram a estar chorando. Jesus falou assim: ei, a menina não morreu, ela dorme. Aí a palavra diz assim, que as mesmas pessoas que estavam chorando, Sérgio, o que começou a fazer? A rir de Jesus, porque Jesus falou assim: ela não está morta, ela dorme. As mesmas pessoas que estão chorando, que estão vendo que benção, que legal, daqui a pouco começa a ridicularizar a gente, a condenar, a julgar. Aleluia. Na direção do teu propósito, Nilson. Pessoas que muitas vezes te admiravam quando você fazia alguma coisa, igreja. Pessoas que ficavam felizes quando você fazia alguma coisa com ela. Pode ser que amanhã elas vão querer ridicularizar você quando você não fizer mais nada para elas. Entendeu? Você já viu aquele amigo seu que vira as costas para você, Rosane, quando você para de fazer alguma coisa? Está ridicularizando você. Mas até agora estava comigo, vinha aqui em casa, frequentava tudo. Mas aí agora? Agora você parou de ajudar ele. Agora você parou de fazer alguma coisa que favorecia ele. Aí o que acontece, Sérgio? Eu não vou mais lá na casa daquela mulher, não. Não vou mais naquela casa, não quero ser mais amigo. Não quero ser. Por quê? Porque você já não consegue mais oferecer algo para a pessoa. Você não consegue oferecer algo. As mesmas pessoas que te aplaudiu quando você foi bênção para elas alguma vez, são as mesmas que vão te caluniar quando você não fizer nada. São as mesmas que vão te afrontar quando você não estiver fazendo mais nada. Muitas pessoas não te amam pelo que você é. Pessoas te amam pelo que você oferece. As pessoas amavam Jesus pelo que Ele oferecia, e não por quem Ele era, o nosso Salvador. As pessoas entendiam que Ele era o cara que só fazia milagre, e não que veio para salvar aquele que se havia perdido. Por isso começaram a ridicularizar Ele, porque Ele já não estava oferecendo mais nada diante da multidão. Multidão que arrastava por onde Ele passava, multidão que onde tocava Ele eram curados. Agora Jesus não está fazendo mais nada, está em silêncio. E começam a dar risada dele, irmão. Começa a dar risada de Jesus. Sabe o que eu entendo nessa história? Herodes está tentando pressionar Jesus a fazer alguma coisa. Sabia? Herodes está tentando começar a dar risada. Era hora de ele ficar bem com o pessoal, pressionando. Faz alguma coisa, cara. Eu vou ter que te julgar, vou ter que te condenar, vou ter que fazer alguma coisa para você. Você vai morrer. Faz alguma coisa para você sair dessa. E Jesus fica em silêncio, cara. Jesus fica em silêncio. Por quê? Porque Jesus percebe que Herodes e Pilatos, o que estão fazendo? Pressionando ele a fazer alguma coisa. Pressionando ele a fazer alguma coisa. Mas Jesus não move por pressão. Diga assim comigo: Jesus se move com quem tem fé. Jesus não se move com o meu mimimi, com o meu burburinho quando eu vou lá orar. Ai, se o Senhor não fizer isso, não vou mais no culto. Se o Senhor não falar comigo nesse culto, eu não vou mais. Igreja, Jesus não se move por pressão. Jesus se move por quem tem fé. Jesus se move por quem acredita no que Ele vai fazer. Com quem acredita, com quem Ele vai fazer. Jesus se move por pessoas que têm fé.
Deus não vai fazer porque você tem pressa. Deus ele vai fazer se você tiver fé. Tem que ser para hoje, para me pagar esse boleto, Senhor. Ah, Senhor, um pix profético para mim, que eu preciso pagar esse microfone. Esquece, igreja. É joelho no chão, reconhecendo a dependência pelo Senhor. Reconhecendo. Como? Com fé. Com fé, igreja. A história que eu falei agora há pouco. A mulher do fluxo de sangue. Jesus está indo para a casa de Jairo. A mulher, a palavra diz assim, que a multidão fazia o quê? Pressionava Jesus. Pressionava Jesus. E a mulher do fluxo de sangue hoje estava pressionando Jesus? Entendeu? Entendeu ou não? Enquanto no meio da multidão pressionavam Jesus, a Bíblia não relata se alguém ele foi curado. Mas a Bíblia relata que uma mulher que não pressionava Jesus, que no seu coração tinha, se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. E a palavra diz que quando ela tocou, ela foi curada. Por quê? Porque ela não pressionou Jesus. Eu estou 12 anos precisando de um milagre, olhe para mim, Jesus de Nazaré. Não, a palavra diz, Maria, que ela simplesmente gerou no seu coração fé. Fé, e não pressão. E não pressão, igreja. Deixa eu pular aqui para nós ir embora. Jesus não quer saber quem chegou primeiro. Quem chegou primeiro na história? Jairo. Jesus podia... Não, pera, vai demorar aqui porque... Quem foi que me tocou? Ó, Jairo, é o seguinte, ó, filha de Jairo, ó, leva uma palavra para ela lá que ela está curada. Não é porque Jairo chegou primeiro que o milagre vai acontecer primeiro. O milagre só vai acontecer em quem tem fé. Em quem crê no milagre. Em quem crê no milagre, igreja. A sua pressão não provoca a Deus. A sua fé sim. A pressão que estavam diante de Jesus não provocou ele em momento nenhum, Rosane. Ele poderia ver fazer um milagre ali, um cego ali, alguém que estava ali vendo aquele julgamento, né, Sérgio? Todos os cegos, todos os surdos ouvirem. Está vendo? Eu sou Jesus. A palavra diz que ele ficou em silêncio para ele poder ser aprovado. Aprovado. A maioria das pessoas, por causa de pressão, agem de forma errada. Jesus, no meio da pressão, não falou nada, porque ele sabia o propósito que era na vida dele. Como? Cara, Isaías 53:7. Quem sabe pode falar aí. Sabe, Ruth? E o Senhor em 53:7. Não precisa formatar esse nome, né, cara? Tá muito devagar ele, tá não? Ele foi o que, igreja? Oprimido, pressionado e afligido. Zombaram dele. E contudo não abriu o quê? Há anos atrás o profeta Isaías já sabia o propósito que havia em Jesus. Como um cordeiro, o que aconteceu? Ele foi levado para o quê? O matadouro. E como uma ovelha que diante do que se acusava, do que fez? Ficou calado. E ele o quê? Ficou em silêncio. O profeta Isaías já lá na frente já fala, ele vai ser humilhado, ele vai ser pressionado, mas ele vai ser morto. Ele vai ser em silêncio. Por quê? Porque ele sabe que ele precisa ser aprovado. Volta lá 23:11. Ele sabia, igreja. Jesus sabia que não é hora dele falar nada. Jesus sabia o propósito que Deus tinha para a vida dele, meu irmão. Jesus sabia. Jesus, ele conhecia a promessa que havia de Deus na vida dele. O que você entende, Emerson? Quem conhece a promessa que está nas Escrituras, quem conhece o propósito de Deus, não se rende a pressão nenhuma. Você sabe o propósito que Deus tem para a sua vida? Você sabe o que Deus quer para você, para sua casa, para sua família? Você sabe? Então não se renda a pressão nenhuma que se levantar. Se possível, fique em silêncio. O que você quer dizer, Emerson? Pode estar pressionando você, podem estar caluniando você, pode até estar difícil para você. Se você sabe o propósito que Deus tem para a sua vida, não se renda às pressões. Não se renda, igreja. Deus está falando forte aqui, viu? Foi Deus quem disse sobre a sua casa, sobre a sua família: não se renda às pressões.
Foi Deus que disse sobre a sua vida: não se renda à pressão. Diga assim comigo: eu não vou me render a pressão nenhuma. É Jesus dizendo: eu não vou me render pelo que vocês estão me falando. Eu não vou me render. 2021, um ano cheio de pressão, né? Essa família ali mesmo passou por uma pressão grande, né? Com a mãe de vocês. Pressão, estava difícil, não estava? Mas nós vamos chegar. Está difícil também, né, pastor? Pressão, né, Sérgio? Mas nós vamos chegar em dezembro e vamos poder dizer assim, 31 de dezembro: eu não me rendi a pressão nenhuma. Eu não me rendi a pressão nenhuma. Eu não vou me render. Quarto ponto, Mateus 3,16. Coloca aí, cara. Amém? Glória a Deus. Só para nós acabar aqui. Mateus 3,16, 17, cara. 3,16, 17. Assim Jesus foi batizado. Assim que Jesus foi batizado, ele saiu das águas. Naquele momento, o que disse a palavra? O céu se abriu e ele veio o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousou sobre ele. 17. Então, tem uma versão que diz assim: todos ouviram uma voz do céu: este é o meu filho, de quem eu me agrado. Jesus tinha acabado de ser batizado, não tinha feito nada, e o céu já se agradava com ele. Está entendendo? Jesus não tinha feito nada, mas lá no céu já tinha prazer na vida dele. No meio das pressões, não sejam o que vão achar de você, seja o que o céu quer saber sobre você, que você é filho de Deus, a qual eu me agrado, a qual é aprovado. Não queira ser o que as pessoas queiram que você seja. Queira ser filho de Deus amado, de quem o céu tem prazer em você. Posso ouvir um amém, só para nós ir embora? Emerson, mas eu não tenho ministério. Emerson, mas eu não canto. Emerson, mas eu não prego. Quem disse que precisa você cantar, você pregar, para você ser agradado por Deus? Quem disse que falou que você precisa fazer alguma coisa para agradar? A palavra diz que o Senhor ficou em silêncio. Não queira ser o que as pessoas vão ver em você, queira ser o que Deus vê em você em secreto. Ah, é bonito ver as coisas, tal, mas Deus precisa ver o que está no secreto, igreja. No secreto. Versículo 11, Catherine. 23:11. Lucas 23:11. Deixa eu terminar aqui para nós ir embora. Amém, igreja? Então Herodes e seus soldados começaram a ridicularizar e zombaram dele, vestindo-se com um manto esplendendo. Mandaram de volta para Pilatos. Não acharam nada em Jesus para condenar. A palavra diz que Herodes mandou ele de volta para Pilatos. Jesus, no seu melhor momento, no seu ministério, ele é humilhado pelas pessoas. Jesus estava no auge da sua caminhada, do seu propósito, Maria, e ele está sendo ridicularizado. Deixa eu dizer algo para vocês, igreja. José viveu a honra na tua vida no momento que ele mais foi ridicularizado. Davi viveu a honra de Deus, mas teve que passar por ser ridicularizado também, ser zombado diante do gigante. Ah, você vem para mim com um cão, você é um cão para mim. Você, Cedraque, Mesaque e Abidnego, eles viveram a honra deles quando foram humilhados, sendo jogados na fornalha. Você quer ser aprovado por Deus? Quem quer ser aprovado por Deus aqui? Se prepara para as pressões e humilhações que vão se levantar na sua vida. E tem gente já coçando a cabeça dizendo assim: eu vou ser honrado então, porque o que eu tenho passado. O que isso quer dizer, Emerson? Fique em paz. O momento da tua honra está chegando. Fala assim: o momento da minha honra está chegando. O momento da minha honra está chegando. É por isso que você está passando por essa pressão, querido. Por isso que parece que as coisas não estão dando certo como você queria. Por quê? Porque está chegando um momento da honra de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para os teus dias, no teu trabalho. Está chegando. No auge de Jesus, ele está passando por uma pressão, por uma humilhação. E ele chegou a pensar em desistir, sim ou não?
Sim ou não? Jesus por algum momento chegou a pensar em desistir? Tem gente que está fazendo assim, ó. Por um momento que passou a pressão lá na cruz, Jesus chegou a pensar em desistir. Esse pastor está sério ali. Calma, pastor. Você não vai deixar eu pregar mais. Tem hora que... Já viu aquelas pessoas que falam assim: eu não vou desistir do que Deus tem para mim. Eu não vou parar de ir mais na igreja. Não vou na igreja, tá difícil. Eu vou para a igreja. Gente, eu vou falar para vocês. Tem hora que eu penso em desistir. Até o cara tá pregando, isso aqui, estão cantando aqui. Mas tem hora que a gente pensa em parar, em desistir. Por quê? Porque Jesus, por um momento lá na cruz, ele falou assim, ele pensou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele pensou em desistir. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele o quê? Tem hora que a gente pensa em desistir, cara. Não adianta você achar um maioral. É ou não é, Sérgio? Tem hora que você fala assim: tem que pegar a moto, dar partida nela, tomar um banho, tem que ir para a igreja. Mora quase uns 8 quilômetros daqui, mais ou menos. É difícil, meu irmão, é ou não é? Tem hora que pensa, não pensa. Mas o que se pensa? Você só pensa só, não é isso? Como estão entendendo o que eu estou dizendo? Só? O importante não é o que eu penso, Rosane. O importante é o que eu faço. Jesus pensou: Pai, se possível for, faça de mim esse cálice. Mas o que ele fez? Mas não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade. Eu penso em não vir mais, eu penso em não fazer mais nada. Eu penso, mas o que eu faço? Eu continuo. A minha atitude, Rodrigo, é continuar, Ana. É continuar. Eu penso, mas eu não faço. Eu continuo. Não seja feita a minha vontade. É Jesus fazendo, mas seja feita a tua vontade. Jesus, na hora da pressão, ele sabendo que ele ia ser crucificado, Rosane, Cátria, abre aí para mim, só para nós acabar. 26, Mateus 26, 36, 38. Mais uns 5 minutos, vocês me dão mais uns 5 minutos para me orar, para a gente ir embora, amém? Mateus 23. Mateus 23, vamos lá? 36 e 38. 36 ao 38, tá? Jesus, sabendo que ele ia ser crucificado, cheio de pressão nos últimos dias da vida, aqui na terra, aqui olha o que acontece lá no Mateus 26. Eu asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. 37. Outra versão, né? Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, proedeja, que estão enviados a vocês, quantas vezes? Não, Cátia, não é aí não. Mateus 26, do 36 ao 38. Isso. Então, Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsemane e disse: senta aqui enquanto eu vou ali orar. 37, Cátia. Levantando-se consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeus, Tiago e João. 38. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, como uma tristeza mortal. Fique aqui comigo e vigie. Vem cá, Sérgio, vem cá, Rodrigo, vem cá, pastor, fazendo um favor, me ajuda eu aqui, só para nós acabar só. Pode vir, gente, vem cá, eu não vou fazer nenhuma revelação não. Fica aqui comigo aqui. Vem cá, Rodrigo, fica aqui junto, pastor. Vocês passam álcool já um no outro aí. Vem cá, Sérgio, também ali. Aqui mesmo. A palavra de Deus, eu vou ilustrar para vocês entenderem, tá bom? A palavra de Deus diz que Jesus chamou 3 amigos para ir orar com ele. Aonde? Getsemane. Eu não fiz teologia, eu não sei, cara, mas Getsemane, você vai lá no Google, é lugar da prensa, lugar da pressão, lugar onde pressionava, onde um lugar difícil. E Jesus foi para onde? Para o Getsemane, com 3 amigos. Para que, igreja? No meio da pressão? Orar e vigiar com ele. Ele vai para o Getsemane e leva
3 dos poucos amigos que ele tinha. Quem estão entendendo? Por que ele levou os amigos? Por que ele levou os amigos dele para orar? Para orar, para vigiar, para ajudar ele, né? Orar. Deixa eu falar para você, e por que você está sozinho querendo enfrentar essa luta que você está? E por que a gente muitas vezes ficamos sozinhos, não procuramos uma ajuda, um auxílio de alguém? Ora por mim que as coisas... Orem por mim, por favor, me ajudem em oração. A gente às vezes quer ir sozinho para a luta. A gente quer ir sozinho para a pressão, Daniela. Sozinho a gente não vai conseguir. É Jesus ensinando para nós, igreja, que sozinho, no meio da pressão, você não vai conseguir sair dela. Se até Jesus chamou amigos para ajudar ele, não fique sozinho. Fala para a pessoa que está do lado, não caminhe sozinho no meio da pressão, no meio da luta. Não caminhe sozinho, igreja, não caminhe. Emerson, eu não sei se os meus amigos têm condições de orar por mim, porque os amigos do meu trabalho às vezes são pessoas mais difíceis do que eu. Eu não sei. Mas quem disse para você que na hora da pressão os seus amigos têm que orar por você? Na hora da pressão os seus amigos têm que orar com você. Não estou entendendo? No meio da luta, da sua dificuldade, aí levantam 3 amigos que te mandam uma mensagem 3 horas da manhã e falam assim: eu estou orando por você e pela tua família. A pessoa não sabe o que você está passando, mas ela está orando com você. Como estou entendendo aqui? É aquelas mensagens que chegam, sabe, 3 horas da manhã: estou orando pela tua casa, pela tua família. Não estou orando por você, Ana. Estão orando com você. Com você. Diga assim comigo: na pressão, não chamo meus amigos para ser resposta de Deus. Vem cá. Na pressão, mas você pode ir, irmão, não vou revelar não. Diga assim comigo: na pressão, eu não chamo os meus amigos para ser resposta de Deus. Na pressão, eu chamo os meus amigos para me ajudar a buscar a resposta de Deus. Jesus não chamou os discípulos para, na hora que ele estava pingando suor lá com sangue assim, ir lá enxugar. Não. Jesus falou assim: fique aqui comigo, ore comigo, vigiem comigo. Vai lá, pode sentar lá. Deu para vocês entenderem? Foi só para chamar eles mesmo, para poder dar hora lá. Obrigado, viu? Se até... Deixa eu pular aqui. A pessoa não sabe o que está acontecendo na tua vida, querido, mas tem sempre alguém orando pela sua vida. A pessoa não sabe a pressão que você está passando, mas a pessoa está orando por você. Tem pessoas que não entendem. Uma vez eu mandei uma mensagem para uma autoridade da cidade, 3 horas da manhã. As autoridades estavam internadas em São Paulo. Aí eu mandei a mensagem assim: eu estou orando por você, pela sua recuperação. Quando foi 8 horas da manhã, o cara pegou o telefone e falou assim: como pode, Emerson? 3 horas da manhã você estava orando por mim, para que você seja curado. Tem pessoas que não entendem por que você levanta 3 horas da manhã para orar por uma casa de uma pessoa que você nem sabe o que está acontecendo. Por quê? Você não está orando por ela, você está orando por ela, pela família dela, porque ela está passando. A gente não sabe, mas a gente precisa orar. Por que Jesus levou os seus amigos? Ele não poderia ir sozinho? Poderia, não poderia, Maria? Ele era Jesus. Fica aí os 12 aí, por muitas vezes ele mandou os discípulos atravessarem o rio, o mar, não sei, e ele foi orar sozinho. Mas no meio da pressão, ele pegou os 3 amigos dele mais chegados e falou assim: vamos orar comigo. Pega isso para a tua vida, irmão. Se Jesus levou amigos não para levantar ele, mas levou amigos para que não caíssem. Porque a palavra diz assim: fique aqui, ore comigo para que vocês não caiam em tentação. Não era para ajudar na hora que Jesus caísse, era para ele estar forte, eles estarem fortes no meio da pressão que eles iriam passar. Jesus não chamou eles para quando Jesus se cansasse. Jesus não queria que eles se cansassem no meio do propósito que Deus tinha para eles. Jesus sabia o propósito de cada um, de Pedro, Tiago e João. Fique aqui para vocês não se cansarem no meio da pressão. Na pressão, Jesus foi orar. E quando você estiver no meio da sua pressão, ore a Deus. Marcos, Dona Antônia, Maria, Sérgio, ore a Deus.
Por que orar, Emerson? Porque na pressão você não faz, na pressão você ora e Deus faz por você. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Na pressão, Jesus foi até o fim, igreja. E é aqui que muitos se desviam. No caminho do propósito, a pressão só aumenta, só se torna mais difícil. Mas diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim, ó, permaneça firme até o fim. Lucas 23, 12 agora, só para nós acabar. E pode erguer um pouquinho, só para aparecer que não vai acabar. 23, ergue lá na live também, tá bom? Olha aqui, 23, 12. 12 agora, vem no 12. Herodes e o que a igreja? Pilatos, que até então eles eram inimigos, naquele dia se tornaram amigos. Sabe quando você está no propósito de Deus? Pega isso aqui para você ir para sua casa. Se seus amigos, quando seus amigos começarem a se unir para tentar envergonhar você, caluniar você, quando as pessoas começam a se unir para tentar prejudicar você, pode ter certeza, você está no propósito de Deus. Até então eles eram inimigos e agora se uniram para poder crucificar, julgar Jesus. Emerson, quando eu estou no propósito de Deus, quando se levantam até, quando os inimigos até se unem contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. Esses dias eu falei assim, Senhor, eu não estou aguentando. Parece que quanto mais eu quero crescer no ministério, quanto mais eu quero crescer na minha vida espiritual, a pressão só aumenta. Aí eu fui conversar com um amigo meu lá de Bilac. Irmão, ora por mim, ora comigo, porque o negócio está difícil, cara. Aí ele falou assim para mim, assim, Emerson, se não tivesse acontecendo nada com você, eu iria achar estranho. Se você não estivesse passando por lutas, por problemas, no meio do momento que você está em uma crescente, se não estiver acontecendo nada, não está acontecendo nada, não está tendo afronta, não está nada, eu ia achar estranho. Aí ele falou para mim assim, é sinal que você está no propósito que Deus tem para a sua vida. Aí ele falou assim para mim, assim, deixa eu te falar algo, um conselho que me deram quando eu fui pedir a mesma ajuda que você está pedindo. Aí ele falou assim, eu fui para um outro país. Aí quando eu cheguei no aeroporto, nós entrou no avião, aí ele chegou assim, antes de sair a decolagem lá, ele falou assim pro copiloto, aí ele falou assim, qual que é a diferença desse avião para aquele avião que está ali, que era um menor? Aí o amigo lá falou para ele assim, lá, o que é pequeno, que era aquele lá, que é um jato, se eu não me engano, ele não pode ir muito longe, porque ele não suporta muita pressão da atmosfera. Aí ele falou assim, sabe esse avião que nós estamos aqui? Ele é grande, cabe muita gente, é um dos melhores que tem. E ele é grande, ele pode ir muito longe, sabe por quê? Porque ele suporta a atmosfera lá no alto. E ele até falou assim, a atmosfera, a pressão é tão grande que não faz nem efeito para ele. Por quê? Porque ele é grande, porque ele está na crescente. Sabe por que você está passando por essa pressão? Por essa luta? Porque você é maior do que o seu vizinho que fica te enchendo o saco. Porque você é maior do que os seus parentes que não gostam de você. Porque você é maior do que as pessoas que afrontam você no seu trabalho, onde for. Porque você é grande diante de Deus e você suporta todas as pressões. Todas as pressões. Porque Deus te chamou para você ir mais alto com Ele. O avião pequeno tem que fazer várias, como é que chama aí? Quando para em vários lugares lá. Isso, mas esse avião grande, que suporta a pressão, Maria, pode ir muito mais longe, sem precisar abastecer. Como estão entendendo, digam amém. É por isso que você está passando por tudo isso que você está passando. Tudo isso. Porque Deus sabe que você suporta as pressões. Quanto maior a pressão sobre você, mais alto você vai com o Senhor. Acabando, meu irmão. Vai buscar mais um? Achei que ia chamar mais alguém para cá. Não existe um propósito sem processo. Diga assim comigo. Não existe um propósito sem o processo. Do mesmo jeito que não existe aprovação sem pressão. Não existe, igreja. Não existe. Fica de pé, só vem acabar. Fica de pé. É só um pouquinho só. Pega mais um pouquinho.
Amém ou não amém? Quantos querem ser aprovados pelo Senhor? Então aguenta mais um pouco essa pressão que você está passando. Vai ter gente que vai tentar envergonhar, fazer um monte de coisa contra a sua vida. Mas é ali que vai ser gerada a honra de Deus. A princesa, a rainha Elizabeth, Ruth, aquela mulher que não morre nunca. Nem o coronavírus não matou aquela mulher. Tem 300 não sei quantos anos aquela mulher, não morre. A palavra diz, a história diz que quando ela era mais nova, ela ficou sabendo de um pregador nos Estados Unidos que enchia estádios. O nome dele era quem, pastor? Billy Graham. Ela ficou sabendo, Rosane, que do outro lado do mundo existia um homem que pregava para multidões. E ela falou assim, com todo o poderio que ela tinha, Rosane, chama ele. Eu vi essa semana. Aí mandaram chamar Billy Graham. Aí chegou lá e falou assim, olha, eu quero que você prega para mim, o mesmo jeito que você prega nos estádios e enche. Ah, gente, falar para o Billy Graham, um cara que pregou para um monte de gente, para uma pessoa num dia só do outro lado do mundo. A história diz que ela começou a chorar. O que isso quer dizer, Emerson? Herodes, todo feliz, com todo o seu poderio, poderia, sabe, em outras oportunidades falar assim, prega para mim, Jesus, me ensina esse evangelho que você está ensinando. E esses dias eu estava vendo sobre Herodes, Sérgio, falou que o filho dele morreu de uma doença hereditária, aquela que passa, né, um pro outro, né? Talvez era a chance de Herodes dizer assim, quebra toda a maldição que está na minha vida. A rainha Elizabeth, eu não sei se essa mulher é crente, se ela não é, igreja, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, por um momento, Ana, ela falou assim, eu preciso de Jesus. Herodes tinha toda a oportunidade, fala assim, eu preciso de Jesus. Eu vim dizer para você hoje, não faça como Herodes, deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixa para amanhã. Acaba com essa maldição hoje. Acaba com esse problema hoje. Pede, Jesus, muda a minha vida hoje. Muda a minha casa hoje. Transforma meus dias hoje, Jesus. Não deixa para amanhã, Maria. Não deixa para amanhã, Ruth. É hoje que Jesus pode mudar a sua vida. Não sei se, eu acho que mudou a vida da rainha Elizabeth, porque ela não morre. Ela é eterna. Feche seus olhos. Quero orar por você, Pai. Nós sabemos que tudo que o Senhor falou no nosso coração, Pai, essa noite, é tudo que a gente precisava ouvir, Senhor. Tudo que a gente precisava ouvir de Ti, Papai. Só o Senhor sabe, Pai. O Senhor falando no nosso coração quando a gente estava buscando sobre pressão. O Senhor falando no nosso coração ali, ministrando. Principalmente quando o Senhor falou assim para mim, olha, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Acaba com tudo hoje. Abra mão de tudo hoje para viver o propósito de Deus. Não é momento de você ficar bem no meio da maioria. Não. É momento de você ser aprovado, igreja. Não é momento de você querer ser o melhor, ser o mais carismático no meio das pessoas, dos amigos. É momento de você ser aprovado. Pode vir aqui o grupo do louvor, aqui, canta lá o último louvor lá. Que Deus tem para falar com você ainda, igreja. Deus tem um propósito lindo aqui nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós oramos aqui nessa noite.